Mateus capítulo 21, versículo 18. Eu quero ler com a igreja até o 20, versículo 20. Mateus 21, 18 ao 20. 3 versículos apenas. Diz assim: Ora, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou. Diga, dela se aproximou. E não achou nela senão folhas somente, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Você pode repetir essa frase? Vamos? Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Versículo 20. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como é que imediatamente secou a figueira? Pode tomar o seu assento. Deus abençoe. Eu quero falar aqui sobre algumas lições da figueira murcha, ou da figueira seca. Lições da figueira. E aí eu chamo os irmãos para olharmos para a figueira e tirar dela alguns ensinamentos. Amados, a Bíblia, ela é muito rica no tocante ao reino vegetal. A flora é muito contemplada na Bíblia. Eu estava pesquisando, e segundo alguns teólogos estudiosos, existem mais de 50 espécies de plantas citadas na Bíblia. Vários tipos de planta, desde ramíneas até árvores frondosas, a Bíblia cita, e tem as suas aplicações. Dentre elas, as árvores e plantas, a figueira ocupa um destaque muito especial. No Antigo Testamento, a figueira é muito citada. Fala-se muito da figueira no Antigo e também no Novo Testamento. Os irmãos lembram lá de Gênesis, capítulo 3, quando o homem peca, e a Bíblia diz no versículo 7 que ele e a mulher fazem roupa de folhas de figueira. A primeira roupa que o homem vestiu foi de figueira, né? Não resolveu muito, né? Porque quando eles viram Deus, o negócio não resolveu muito não, e esconderam. Mas eles costuraram ali algumas folhas de figueira e tentaram cobrir a nudez. A Bíblia diz que quando Davi perseguia o inimigo, ele achou um jovem inconsciente de tanta fome, 3 dias sem comer. E para que ele recobrasse o sentido, primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz que eles deram pasta ou bolo de figo para ele comer. E uma outra narrativa que a Bíblia diz é que o rei estava doente. E o profeta chega e manda fazer uma pasta de figo. E ele coloca aquela pasta e fica curado, né? Então existem muitas abordagens, tanto literais, rei Ezequias, tanto literais quanto simbólicas, da fruta e da árvore. Serve como alimento, serve como remédio. Mas uma das principais aplicações da figueira é que ela representa Israel. Existem 3 árvores que simbolizam a nação de Israel: a figueira, que é esta, a videira, a vide, de onde colhe-se a uva, e também a oliveira, de onde extrai o azeite. Essas 3 árvores, elas são de alguma maneira usadas para simbolizar a nação de Israel. Dentre elas está a figueira. O texto que nós lemos, ele acontece numa segunda-feira.
No domingo anterior, digamos, hoje no domingo, foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra, é aclamado, recepcionado, eles jogam ramos na rua para ele passar, capa, ele entra no jumentinho e o povo venera Jesus de uma maneira muito grande. Mas no final do dia do domingo ele volta para Betânia, uma aldeia próxima de Jerusalém. Nós estivemos em Betânia quando lá fomos, porque lá morava Lázaro, lá havia um círculo de amigos de Jesus muito próximo. Então ele ministrava em Jerusalém e ia dormir em Betânia, só atravessar o Monte das Oliveiras, do outro lado estava Betânia. E a Bíblia diz que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, à tarde ele vai pousar em Betânia, na segunda-feira da última semana de Jesus, a segunda-feira dolorosa, a segunda-feira do Calvário, da traição, a segunda-feira fatídica de Jesus. Foi uma segunda-feira, irmãos, muito acelerada. Jesus pregou muito, Jesus ensinou muito. E ele levanta cedo na segunda-feira, sai de Betânia e marcha para Jerusalém, porque lá ele tinha que pregar no templo, onde ele ministra o sermão escatológico, que vai lá em Mateus 24, os sinais dos tempos. Os apóstolos perguntam: que sinal o Senhor nos dá do fim dos tempos? E ele ensina, ele fala muita parábola, nessa ida para Jerusalém na segunda-feira. Mas na ida, no caminho para Jerusalém, de longe, ele avista uma figueira na beira do caminho. E a Bíblia diz que de alguma maneira Jesus sai daquela estrada e vai na direção daquela figueira. Por que ele vai na direção daquela figueira? Porque ela estava cheia de folhas. E a figueira, diferente da maioria dos outros vegetais e plantas, ela cai toda a folha, sai a flor, sai o fruto, aí que vem a folha. O fruto sai, ela não tem folha. Quando a folha vem, o fruto já está granado, maduro. Então você avistar uma figueira com folha, implica dizer, tem fruto. Porque primeiro ela dá o fruto, depois vem a folha. Ela tem uma característica diferente da maioria das outras plantas. Ela fica sem folha e dá fruto primeiro. Jesus olha e vê folhas. E onde tem folha, em tese, tem fruto, quando se trata de figueira. Mas a Bíblia diz que ele sai, quando ele chega, ele procura, ele busca, ele olha. Alguém já procurou fruta aí, lá na árvore, não é? Não é assim? Você olha para cá, agacha, tira um galho, não é assim? E você vai procurando. Quem gosta de goiaba aí? Quem gosta de goiaba? Mais do que a Simone, eu duvido. E eu procuro muita goiaba para ela. E fico ali procurando, e Jesus procurando. Porque a Bíblia diz que ele teve fome. Levantou cedo, talvez onde ele dormiu não teve um café da manhã, ele nem esperou o café da manhã, e ele queria algo daquela figueira, mas ele não acha nada. Aí ele fala: peraí, essa figueira está na contramão da lei natural, porque a lei natural é que ela dá fruto, depois folha, e quando ela tem folha, o fruto está pronto para se comer. Quer saber de uma? Ele se indigna e fala: nunca mais nasça fruto de ti. Irmãos, que coisa, não é? A palavra de Deus diz que imediatamente ela murcha. Imagine a cena. Aquelas folhas começam a torcer imediatamente. E foi uma cena tão admirável que os apóstolos se espantam. A Bíblia diz que eles ficam impressionados. Já viram aquela câmera que coloca assim num vegetal e ela vai filmando devagarzinho, depois você passa rápido, você vê o vegetal crescer e florir? Eles viram aquilo em fração de segundos.
Eles veem aquilo, ficam admirados, espantados, impressionados com aquilo. Tamanho espanto que Jesus fala: olha, o que eu fiz, vocês, se crerem, poderão fazer também, e muito mais. Poderão dizer ao monte: sai daqui, vai, e ele vai, se tiverem fé. Mas eu quero parar aqui, e eu quero tirar, amados, algumas lições da figueira para a nossa vida. A primeira verdade que eu compartilho com a igreja, com muito temor diante desse altar, é que um dia ele virá diante de nós. Um dia nós haveremos de prestar contas diante dele. O texto que nós lemos aqui diz que Jesus se dirigiu a ela. Jesus se dirigiu àquela figueira, dentre tantas outras. Amados, já imaginamos alguma vez que haverá um dia que nós estaremos sozinhos diante de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Que haverá um dia que nós estaremos a sós diante dele? Não tem pastor, não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem bispo, não tem advogado. Você e Jesus. A Bíblia diz que Jesus dirigiu-se a ela, aquela figueira. E haverá um dia que nós estaremos diante dele. Lamentavelmente, muitos vivem como se isso nunca fosse acontecer. Lamentavelmente, muitos vivem como se isso aqui fosse uma lenda, uma fábula. Aliás, tem pessoas que nem acreditam que Jesus voltará, ou que nós iremos até ele, e vivemos tão preocupados com as coisas banais, passageiras, triviais, que dentro de 50, 90 ou 100 anos passarão, e passarão mesmo. E nós esquecemos que aquilo que é o mais importante: eu haverei de estar um dia diante dele, como a figueira. Ele vai se dirigir a mim, chamar-me pelo meu nome, e nesse dia ele vai buscar frutos em mim. Nós não podemos, amados, acomodarmos só com aparência. Folha fala de aparência. Era tudo que os judeus e fariseus queriam: aparência. Aparência de santidade, aparência de perdão, aparência de crente, aparência de evangelho. A nossa geração é uma geração imoral. O mundo está caminhando a passos tão largos que em breve os animais ficarão com vergonha do ser humano, porque o ser humano faz aquilo que ele tem prazer. Mas eu gosto, me dá prazer, eu amo isso, e ele faz, não levando em conta que haverá um dia em que ele estará diante daquele que tudo vê, cujos olhos são como chamas de fogo, e ele vai chegar, e ele não quer ver folha. Ele não quer folha. Diga para quem está do seu lado: ele não quer folha, irmão. Ele não quer folha. A fome dele é por fruto. A fome dele é por fruto, é obra. Que adianta, irmãos, enganar a todos e a nós mesmos, se naquele dia os olhos como fogo transpassarão a minha alma, e a palavra dele que sai como uma espada vai atingir exatamente onde eu preciso. Que adianta uma vida de engano, onde as pessoas passam para lá e para cá, apontam o dedo e diz: ali tem fruto, ali é crente, ali é homem de Deus, ali é mulher de Deus, olha que maravilha. Mas quando chega e olha debaixo das folhas, não tem nada.
As palavras são deprimentes, os pensamentos lá no íntimo e no secreto são deploráveis, os olhos são maliciosos. A ganância, a avareza domina os corações. Tem gente que sabe o que é certo, mas só faz o que é errado, mas ainda faz selfie de crente, de santo. Folha. Ele não quer folha. A gente impressiona quem passa na estrada, quem congrega conosco, quem ouve a nossa mensagem. A gente impressiona quem assiste e vê de longe, mas ele não estará de longe. A Bíblia diz que ele chega perto. Jesus pode chegar perto de você? Como você está hoje, Ele pode chegar perto de você? Nosso querido irmão estava acometido de uma enfermidade frágil, irmão do João Rosa, Hélio Rosa, teve uma fraqueza, caiu, bateu a cabeça, não suportou a cirurgia e se apresentou diante de Jesus. Foi sepultado hoje. Irmão Hélio Rosa, cunhado da irmã Natalina. Você não sabe que dia ele virá até você. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Pessoas que guardam pecado, pessoas que não conseguem se libertar do vício, pessoas que têm uma vida de aparência, que têm uma folha, e talvez até se destaca num púlpito, numa palavra, num hino, ou numa liderança, pessoas que têm um rompante maravilhoso, folha, só que ele não quer folha. Eu acho interessante, irmãos, que para as outras figueiras que não tinha folha, Jesus não fala nada, que elas não tinham folha e não tinham fruto. O problema não é não ter fruto, o problema é assentar no banco das igrejas, no púlpito dos altares, e ter uma vida de pecado, sem fruto, sem verdade. Esse é o problema. Esse é o problema. É pegar uma Bíblia ao domingo ou na quarta e vir para a igreja e passar na frente da vizinhança e dizer: eu sou crente, mas só que não nasceu de novo, não tem fruto de arrependimento, não tem fruto de obra, não ama, não visita, não evangeliza, não faz discípulo, não coopera. Não, ele não quer folhas. E quando eu coloco aqui, olhai para a figueira, porque a ordem na figueira é primeiro fruto, depois folha. Primeiro vem a obra, primeiro vem a vida com Deus, primeiro vem a santidade, primeiro vem a palavra, primeiro vem a oração, primeiro vem o jejum, primeiro vem o fruto, primeiro vem a mudança, primeiro vem o perdão, depois vem o reconhecimento, depois vem o CD gravado, depois vem o ministério que cresce, depois vem a folha. Mas a gente inverte, não é? Primeiro a gente quer o reconhecimento, primeiro a gente quer o espaço, primeiro a gente quer o nome, depois se me botar eu faço, mas a ordem de Deus não é essa. Jesus começa, e você vai ver aqui do 21, parábola, ensino, sermão, as 10 virgens, a volta de Jesus, e ele fala, ele ensina muito, mas o primeiro ensino dele nesse dia aqui, é que ele não quer folha da igreja, ele não quer folha dos crentes. Tem gente que a vida cristã está embasada no tamanho do cabelo, nas pontas do cabelo. Amados, tem coisa que tem aparência de santidade, mas a Bíblia diz que Deus quer um coração puro, é uma vida genuína com Ele. Crente tem que dominar as palavras. Crente não posta pornografia, crente não curte
drogados e mundanos e profanos. Crente não segue quem não segue Jesus. Está seguindo todos e tudo, e as folhas, mas não segue Jesus e não segue a palavra. É por isso que hoje a palavra de Deus vem na nossa direção e diz: olhe para a figueira, olhe para a figueira, olhe para você, olhe no espelho. Eu sempre saúdo a igreja e pergunto: tem paz aí, não é? Hoje eu pergunto: tem fruto aí? Tem fruto de arrependimento? Tem vontade de fazer a obra de Deus? Se de repente Ele nos chamar e nós tivermos que nos apresentar diante dEle, olha, talvez não haja nem muita folha, nem fruto, não tem problema. O problema é ter uma pose de quem toma ceia, mas não tem santidade. Esse é o problema. Jesus não amaldiçoou as figueiras que não tinham fruto, Ele amaldiçoou aquela que só tinha folha. Nome de crente, carteira de cartão de igreja de crente, Bíblia de crente, mas que não tem mudança de vida. O olho é mau, a mente é perniciosa, tem mais prazer em estar com ímpio do que com crente. Sabe o que é certo e faz o errado. Amados, é muito bom pregar a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Eu amo pregar o amor de Deus, mas o pastor tem que pregar a justiça de Deus também, porque Ele é gracioso, misericordioso e amoroso, mas Ele é justo, e a palavra diz que Ele não tem o culpado por inocente. Onde você quer chegar com essa vida de folhas e de faz de conta? Onde você quer chegar enganando a si mesmo e a todos? É melhor jogar essas folhas no chão de uma vez e começar de novo. Deus não te chamou para a imoralidade, para a pornografia. Deus não te chamou para o inferno. Ele não morreu na cruz para você se assentar na roda de escarnecedores, nem de zombadores. Ele morreu na cruz para que tivéssemos uma vida de santidade. Fruto, se Ele permitir folhas, mas primeiro fruto diante dEle. Ele não acha fruto. Ele é amoroso, gracioso e misericordioso, mas mesmo assim, Ele fala: nunca mais você vai dar fruto. Gente, que palavra! Não parece que é Jesus, né? Que pôs a criança no colo e disse assim: vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino. É tão bonito ouvir isso, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. É tão gostoso, não é? As muitas misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Olha que gostoso. Pregar graça, amor e misericórdia é bom, mas a igreja precisa ouvir sobre o juízo, porque onde a graça, a misericórdia e o amor não são correspondidos, entra o juízo. E a Bíblia diz: ai daqueles sobre quem o juízo de Deus vem. Irmãos, não é bom ser alvo do juízo de Deus, porque Jesus estava ali e Ele diz assim: nunca mais nasça fruto de ti. E na mesma hora ela murcha, porque só tinha folha. Fique de pé, por favor. Hoje, eu estou pregando o juízo de Deus. E não importa quanto tempo eu gaste aqui, olhem para mim. Se o Espírito Santo não te convencer de que Deus vai te julgar, você nunca vai entender isso até aquele dia. O próprio Cristo
no Evangelho segundo João, ele diz, olha, capítulo 16, eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vos convencerá, preste atenção, o Espírito Santo vos convencerá do juízo, da justiça e do pecado. Quem convence o homem de que um dia Jesus vai vir até ele, não para procurar folha, mas fruto, e se não tiver, vai ter juízo, é o Espírito Santo. Então, se você não consegue ver a seriedade que é ser cristão, peça o Espírito Santo para te convencer. Irmãos, e se a gente tivesse a visão da profundidade, da intensidade e da dureza do juízo de Deus, a gente tomaria muito mais cuidado com o que ouve, vê, fala e faz. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Peça o Espírito Santo para te convencer nessa noite da realidade da figueira. Se ele não vier individualmente para nós, um a cada dia, como foi hoje para o irmão Hélio, ele virá para todos de uma vez só. E a Bíblia diz que a figueira secou imediatamente. Não é isso que Deus tem para você, meu amado. Não é isso que Deus tem para você. Ainda dá tempo se ouvires a voz do Senhor. Fruto. Tem fruto aí na sua vida? Tem fruto dos lábios de quem adora a Deus? Tem fruto de quem é fiel e teve um encontro com Ele? Ou a gente é apenas uma pessoa do mundo que frequenta a igreja, irmãos? Jesus tem toda a autoridade. Nós cantamos aqui que o nome dele é lindo, é maravilhoso, é poderoso, o nome dele está sobre todo nome. E da mesma maneira que ele teve autoridade para secar aquela figueira com uma palavra, se você confessar e pedir, Deus, me ajude, ele tem toda a autoridade para te estender a mão e te colocar de pé, e as folhas vão cair, e os frutos virão na sua vida, porque ele tem toda a autoridade. Não é só no reino vegetal, não é só no reino animal, humano, ele tem toda a autoridade no reino espiritual também, meu amado. E aquilo que te escraviza, aquilo que te prende, aquilo que te domina, vai cair por terra, porque ele tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Coloque a mão sobre o seu coração. Ele vem na nossa direção, amados. Ele vem na nossa direção. Eu não sei quanto tempo falta para eu me encontrar com Ele, mas Ele vem na minha direção. Eu não sei quanto tempo falta para você se encontrar com Ele, mas Ele vem na sua direção. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar isso? Tem gente aqui que tem medo da morte, mas não tem medo de encontrar com aquele que pode vencer a morte. Não precisas temer a morte. Tema aquele que pode te fazer viver ou não depois da morte. E é diante dele que nós vamos nos apresentar um dia. Amados, o juízo de Deus é uma realidade para a igreja. O juízo de Deus é uma realidade. Eu gostaria que você fizesse uma oração agora. Fale com Jesus nesse instante. Equipe de louvor, vem aqui. Como está a sua vida, meu amado? Enquanto a equipe vai cantar um pedaço de uma canção,
Se tem alguém aqui que não é evangélico, se tem alguém aqui que está afastado da palavra, se tem alguém aqui que quer dar um basta e dizer: olha, chega, chega, chega. Eu sei que Ele vem na minha direção e eu quero viver diferente para Ele. Eu gostaria que enquanto nós cantamos, você saísse do seu lugar e viesse até diante do altar. Eu estou pregando para você que ainda dá tempo. Ele não chegou até aqui. Ele está lá na Betânia vindo, mas Ele vem. Dá tempo de você mudar. Dá tempo. Ele vai olhar para você, talvez não vai ver fruto, mas também não tem folha, não tem aparência. É alguém que se esforça, que não tem hipocrisia e mentira. Enquanto nós cantamos e você olha para dentro de você, se tem alguém que quer hoje renovar-se com Deus, vem aqui diante do altar. Equipe de louvor.